Olá, muito boa tarde. Eu sou Andréa Cardoso, faço parte aqui da equipe curricular de Geografia da COPED. Estou com vocês aqui para mais uma aula do nono ano, do segundo bimestre de Geografia. E junto comigo, aqui no Centro de Mídias de São Paulo, a professora Milene Barbosa, que vocês já conhecem, que está com a gente aqui nas últimas aulas, na regência das últimas aulas do nono ano. E boa tarde, professora, como vai? Boa tarde, professora. Eu vou bem. Boa tarde a todos os alunos, professores, PCNPs que nos assistem, nesse momento, nessa aula do nono ano, do segundo bimestre. Praticamente a despedida, né, professora? Isso mesmo. Uma longa jornada, foram aí semanas de aprendizagem, de aulas de geografia aqui no Centro de Mídias, com seus professores, por meio de diferentes ferramentas. E a gente vem aqui hoje para fazer uma revisão, para a gente conversar um pouco sobre os conceitos geográficos a partir de um tema muito legal. Então, como toda aula, a gente faz uma introdução, as informações fundamentais para que vocês possam fazer os seus registros, anotar o nome da aula, a habilidade, para que vocês tenham condições depois de continuar esse diálogo com seus colegas, familiares e professores. Então, vamos anotar o nome da aula de hoje e as demais informações. Então, a aula de hoje é Aplicando Conceitos Geográficos, Estudo de Caso. É uma aula do segundo bimestre do nono ano. Ela foi elaborada pela professora Mariana, que vocês já conhecem por meio dos vídeos, muitos a conhecem pelas redes sociais também, com a participação da professora Milene, professor Sérgio. Então, é uma aula construída aí com muita dedicação e profissionalismo. Espero que vocês gostem. Então, o que nós vamos estudar hoje? Vamos lá. Na tela, está aí as informações essenciais. A gente vai estudar hoje, vai retomar a habilidade 05 e a habilidade 14A. Ela está relacionada a duas unidades temáticas, conexões e escalas, formas de representação e pensamento espacial, e está ligada aos objetos de conhecimento, integração mundial e suas interpretações, globalização e mundialização, leitura e elaboração de mapas temáticos, croquis e outras formas de representação para analisar informações geográficas. Então, essas são as nossas informações iniciais. E aqui agora, na aula de Geografia, a gente também está abrindo espaço para a divulgação de iniciativas. O que nós trouxemos para vocês hoje é uma iniciativa da Secretaria da Educação, não é a primeira edição, a gente já caminhou há alguns anos com essa ação aqui na rede, muitos de vocês já devem ter participado, e fica aqui o nosso convite para vocês conhecerem a Feira de Ciências das Escolas Estaduais do Estado de São Paulo. Então, está na tela para vocês também, está aí o nosso logo, a identificação dessa iniciativa. O objetivo é contribuir, é estimular o desenvolvimento de projetos de pré-iniciação científica, seja na área de ciências da natureza, ciências humanas ou da matemática. Então, converse com seus professores da sua escola, verifique a possibilidade de formar uma equipe e elaborar o seu projeto de pré-iniciação científica. Voltaremos em outras aulas com mais informações, mas, por enquanto, fica aqui o nosso convite. E lembrando a vocês também que agora, aqui no Centro de Mídias, nós temos um outro canal de comunicação, que é o Conte Pra Gente o que você achou da aula. Vai aparecer, no final da aula um QR Code para você entrar no link, deixar a sua contribuição, seus comentários sobre a aula de hoje. Lembrando que esse é um momento muito importante, deve ser essa avaliação feita com responsabilidade, que você coloque a sua percepção e o que você também aprendeu na aula de hoje. Então, agora, a gente realmente parte para o início da aula. Eu vou passar a palavra para a professora Milene, que vai retomar com vocês algumas aprendizagens das aulas anteriores. Passa a palavra, professora. Obrigada. Então, como a professora
a Andrea colocou, na aula de hoje a gente vai fazer um estudo de caso. Então, para que a gente faça um estudo de caso, a gente precisa relembrar de alguns pontos já estudados, para que a gente consiga aí, né, no decorrer da aula, fazer essas etapas, né? O estudo de caso é feito por etapas, por partes. Então, vamos lá. Então, lembrando que na aula de hoje nós vamos fazer uma rápida revisão, vocês vão acompanhar aí na tela 3 tópicos que nós vamos trabalhar nessa revisão. Primeiro, né, fenômenos aí do processo de globalização, que foi amplamente discutido aqui na sala, nessas aulas, inclusive, nós falamos das fases, né, da globalização. Diferença entre diversidade e desigualdade, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. É super importante a gente contextualizar a diferença entre diversidade e desigualdade. E nós vamos também falar um pouquinho sobre leitura e análise de gráficos e mapas temáticos, né? Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar com esses pontos, que são pontos de revisão. E, lógico, como nós estamos fazendo um estudo de caso, é um momento novo aí de discussão para nós. Então, quando nós falamos em globalização, acompanhem com a gente aí na tela, né? Quando nós falamos em globalização, nós estamos falando no quê? Né? Nos avanços técnicos, científicos e tecnológicos, né? No aumento das relações entre países, na forma um pouco mais intensa como os fluxos se organizam, sejam eles materiais e imateriais. Então, o que é importante? Tem até uma figura aí, né, de uma pessoa pensando, né, o que será esses fluxos, né, essa globalização que tanto é falada. Então, a gente precisa lembrar que é um fenômeno, né, a globalização ela é um fenômeno, e ela trabalha de diferentes maneiras, de acordo com o espaço geográfico. Lembrando que nós temos aí diferentes, né, terminologias quando nós trabalhamos com alguns aspectos, mas o que tem que ficar para a gente qual é a diferença quando nós falamos em desigualdade, diversidade, dentro do conceito de globalização. Né? Então, vai ficar essa reflexão para vocês que durante a aula nós vamos conversando. E fazendo ainda essa retomada, né, nós temos aí o conceito, né, o que é essa diferença que nós já trabalhamos de desigualdade e diversidade. Então, lembrando que quando nós falamos de globalização, nós estamos falando de fluxos internacionais, que é importante a gente ressaltar, e quais seriam os exemplos que nós poderíamos dar de fluxos imateriais e fluxos materiais, né? Então, eu vou pedir para que vocês coloquem no chat lá para nós quais exemplos vocês dariam de fluxos imateriais e de fluxos materiais. Lembrando que nós já conversamos sobre isso, né? E se você pensou que o fluxo imaterial pode ter a ver com internet, você está no caminho certo. Não é só isso, lógico. Estou dando uma dica, né? Aqui, aproveitem, registrem lá. E, continuando aí, vai aparecer para vocês uma tela, né, que vai discutir uma coisa muito importante, vai tratar de um assunto muito importante, que é o processo de globalização, leva à mundialização do espaço geográfico. Os territórios nacionais tornam-se espaços da economia internacional, ou seja, o que eu falei anteriormente, esses fluxos internacionais, né? A aceleração de todas as formas de circulação, e quando nós falamos em formas de circulação, nós estamos falando de fluxos imateriais e materiais. E quando nós falamos da organização mundial, né, passam a regular a atividade de diferentes países. Então, é justamente esse fortalecimento, né, das organizações mundiais que nós já discutimos um pouquinho em aulas anteriores e vamos falar um pouquinho mais na aula de hoje. Como eu disse para vocês, nós precisamos ter aí muito claro qual a diferença de desigualdade e diversidade. Até porque nós vamos ter um exercício que vai tratar dessas duas terminologias. E eu trago para vocês novamente essas duas definições, né, que podem ser utilizadas. Então, a desigualdade é uma condição que indica a ausência de equilíbrio. Lembre bastante desse termo, ausência de equilíbrio, ligado à desigualdade, porque nós vamos ter um exercício que talvez essa terminologia
ajude vocês. E quando nós falamos em diversidade, né, condição que indica diferença nas características. O legal é que quando a gente encontra um termo que não é do nosso dia a dia, não é do nosso cotidiano, é importante que vocês anotem no caderno, procurem no dicionário, conversem com os professores. Esse é um momento muito bacana de dividir, de trocas de experiências, né? E agora eu vou passar aqui para a professora André, que vai trazer algumas contribuições do nosso estudo de caso. Isso. Antes, gostaria de agradecer aos estudantes que responderam aí a pergunta, viu, professora? Só comentando aqui, o Felipe disse que imaterial são as informações. E a Maria Clara também citou cultura. Nossa, eles estão super ligados, né, na aula. Super atentos, Isso né? mesmo. E apareceram também outras contribuições, a questão das mercadorias, né, a questão da circulação de dinheiro, de moeda. Então, continuem participando. A aula de hoje ela vai ser dividida em 5 partes. Então, teremos outros momentos para que vocês participem, tragam as suas contribuições, os seus conhecimentos. É importante essa retomada para que vocês possam acompanhar as 5 partes dessa aula e todos os momentos de interação. Lembrando que todas as dúvidas, depois também, o que a gente não puder esclarecer aqui, converse com o seu professor da escola e continue o diálogo. Então, na tela agora, a gente tem uma anotação, né, quem puder anotar, quem puder registrar, é sobre essa questão do tema da aula de hoje. Então, a gente vai trabalhar com a aplicação de conceitos geográficos, considerando as informações sobre a pandemia do novo coronavírus, Covid-19. Né? Tá todo mundo, você liga os noticiários, no jornal, nas nossas casas, nos nossos trabalhos. É um assunto que nos últimos meses ele tem sido abordado por diferentes contextos, né, e situações. Então, para a aula de hoje, a professora Mariana pensou, elaborou essa aula e a gente está aqui como interlocutora da aula para ajudar vocês a fazerem todos os links, né, do que vocês têm aprendido aqui na aula de geografia e tantas outras aulas e das vivências do repertório que vocês estão construindo também a partir das vivências em casa e com os seus professores por meio de diferentes ferramentas. Então, esse é o nosso objetivo. E para começar, a primeira parte da aula, a gente já vai trabalhar com uma manchete. Então, acompanhem conosco a leitura. Né? No início da pandemia do coronavírus, a gente não tinha muita percepção do que ia acontecer. Então, vamos ler juntos a parte 1, início da pandemia. O surto do coronavírus matou 17 pessoas até agora na China. Outras 500 foram infectadas. Com o registro de novos casos, o misterioso vírus vem se tornando uma preocupação de proporções globais. As autoridades tentam evitar que esse hospedeiro desconhecido se espalhe pelo planeta. Então, olhem só, é uma notícia aí do comecinho do ano que fala sobre essa questão da pandemia. Então, a nossa primeira atividade, a nossa primeira parte tem a ver com a disseminação da doença. Vamos continuar bem atentos, anote todas as ideias, as orientações, para que vocês não se percam depois na atividade. Passando para o próximo slide, por favor, isso. A gente tem 3 questões. Primeira questão. Qual fluxo internacional foi fundamental para que as populações de vários países soubessem da existência do novo coronavírus? Segunda questão. Esse fluxo é material ou imaterial? Terceira questão. Qual avanço tecnológico contribuiu para a intensificação desse fluxo? Vocês vão ter 2 minutos e meio para registrar a resposta de vocês e a gente volta para continuar o diálogo.
Muito bem, estamos de volta. Eu gostaria até de ressaltar uma coisa que é muito legal. Os alunos, quando eles estão respondendo, né, no chat, a maioria coloca 1 responde, 2 responde, 3 responde. Isso facilita muito o entendimento, né? Que quando tem mais de um questionamento, quando vocês enumeram, fica fácil para a gente entender qual resposta vocês estão dando. Alguns alunos já dão 1, 2 e 3, já respondem na mesma publicação. Outros alunos fragmentam, então é muito importante. Queria até deixar esse recado. Mas eu vou ler algumas contribuições e eu consegui pegar algumas do Nicolas, do João Vitor, do Richard e da Júlia. Para a primeira, que fala da questão dos fluxos, né, tal, a maioria colocou que a notícia, que o jornal, né, foi fundamental aí para que a população soubesse da existência do coronavírus. O segundo questionamento que perguntava, esse fluxo é material ou imaterial? A maioria colocou imaterial, né? E o terceiro, qual avanço tecnológico contribuiu para a intensificação desse fluxo? Internet foi o que mais apareceu, mas apareceu também muito o termo comunicação. Muito bom, professora. Muito bom, todos os estudantes, né, participem mesmo, deixa aí a sua contribuição. Então, resumidamente, né, o fluxo internacional, a primeira pergunta, ele foi fundamental, o fluxo de informações. E o fluxo imaterial. E a terceira questão, o avanço tecnológico, ou seja, com o advento da internet, ganhou velocidade e chegou a muito mais pessoas as informações iniciais sobre a questão do novo coronavírus. E esse fluxo de informações também possibilitou a construção de várias cooperações, de vários diálogos, principalmente dos cientistas, né? Agora, daqui a pouquinho, a gente vai chegar já na etapa que a gente está vivendo, mas o encontro de cientistas que já estavam estudando, né, essas questões de doenças que pudessem chegar a um número maior de pessoas, a diversos territórios, foi possível através de uma cooperação. Então, acompanhem conosco na tela agora, a gente tem algumas informações que talvez vocês não conheçam, né, que vale a pena. Por meio disso, foi assinada uma declaração, né, Academias de Ciências, envolveu 12 países, inclusive o Brasil, a favor de uma cooperação internacional no combate ao novo coronavírus. Então, o que isso possibilitou? Comunicação rápida e transparente dos avanços científicos obtidos, compartilhamento de informações sobre o vírus e também alinhamento de processos de regulação e fabricação de equipamentos e medicamentos. Então, agora, a gente vai passar a palavra para a professora Milene, que ela vai agora para uma outra etapa da nossa aula. Ela vai falar um pouco da disseminação. Não é isso, professora? Muito bem. A primeira etapa, né, nós falamos aí do início do coronavírus, né, como que a população teve acesso a essa informação, né, da descoberta desse vírus e tudo mais. E agora nós vamos para a segunda parte, que nós vamos entender um pouco da disseminação. Vai aparecer para vocês aí na tela um mapa. Esse mapa ele é muito importante para que a gente consiga fazer uma análise, né, do todo. Então, observem aí. Essa é um mapa apresentando a situação da disseminação na data de 31 de dezembro de 2019. Então, repare, por exemplo, que os países que aparecem na tonalidade branca não têm dados sobre o caso do coronavírus. Os países que aparecem aí numa tonalidade um verdezinho musgo, né? Ele já é um país sem casos confirmados de coronavírus, ou seja, até o momento não tinha nenhuma confirmação. E o único que aparece na tonalidade vermelho, né, laranja, é o único país com casos confirmados de coronavírus. E aí, vocês sabem qual é esse país que está representado aí no mapa, né, como um país que já apresentava um caso de coronavírus? Então, a gente tem esse mapa, ele é um mapa de 31 de dezembro de 2019.
Então, ele mostra aquela situação. Agora, nós vamos para um momento muito legal, que é um simulador, né? Devemos lembrar que ele é uma animação, vou passar uma animação, ele é um simulador que simula toda a questão ligada ao coronavírus desde o início, né, da descoberta do coronavírus até aí 30 de julho de 2020, ou seja, hoje, e ele é uma animação do novo coronavírus. Ele está em inglês, tá ok? Mas dá perfeitamente para a gente entender. Então, vai aparecer aí para vocês, esse mapa que vocês estão visualizando é a situação hoje, né? Aí ele aparece aqui em cima, eu acho que quando eu movimento o mouse, vocês conseguem observar, né? Então, eu tenho aqui, ó, a data aqui em cima, ó, que mostra exatamente 30 de julho de 2020. Então, observem aí o que vai acontecer com o mapa, né? Nós vamos começar lá no dia 31 de dezembro de 2019. Então, observem. Olha só, conforme ele vai passando os dias lá em cima, já estamos em janeiro de 2020. Agora passamos para fevereiro. Olha o que está acontecendo no mapa, né? Ele está representando aí a confirmação de casos de Covid-19. Já estamos em março de 2020. Olha como a disseminação, né, ela está acontecendo. Estamos em abril de 2020 já. Dá para acompanhar ali os dias, né? Já estamos em maio de 2020. E aí agora nós passamos para junho de 2020. E temos agora a entrada em julho de 2020. Então, a gente consegue observar, né, a confirmação, né, de casos confirmados aí do coronavírus a partir desse simulador. Eu vou mostrar para vocês agora, hoje, no dia 30 de julho, né, como que está os países, né, que apresentam maior número de casos confirmados. Então, vai aparecer para vocês de novo o simulador aí na tela para vocês, vai voltar o simulador. Então, hoje, quando eu pego, eu tenho, esses são os países, né, que tem aí a maior confirmação de casos de Covid-19, tá ok? Eu vou passar mais uma vez a simulação, começando do dia 31 de dezembro, para que vocês vejam novamente, para que a gente consiga responder aí a um exercício. Então, a gente tem, né, a China ali, com caso, os casos vão intensificando e aí começa a disseminação né, do vírus e os casos confirmados. Lembrando que esse simulador, ele mostra os casos confirmados de Covid de acordo com a data. Agora, por exemplo, a gente está em abril de 2020. Vai aparecendo, né, vai mudando a data lá em cima e a gente consegue observar a mudança no padrão de confirmação de casos do coronavírus. Então, esse simulador ele é bem bacana, né? Porque ele traz aí um estudo temporal super importante para que a gente consiga compreender. E, diante disso, nós vamos agora para um exercício, né? É um exercício, ele traz aí 3 questionamentos que vocês vão acompanhar aí na tela. Então, vamos lá. O primeiro questionamento é: qual continente habitado foi o último a apresentar casos do novo coronavírus? Então, de todos os continentes que nós temos, qual foi o último a apresentar casos? Qual fluxo internacional mais contribuiu para a disseminação dessa doença? Então, qual é o fluxo que mais contribuiu para a disseminação do coronavírus? E, por fim, a terceira questão: esse fluxo é material ou imaterial? Essa questão vai ficar por 2 minutos e meio para vocês na tela e já retornamos.
Olá, voltamos aqui para a aula de Geografia do 9º ano. Hoje a aula ela traz como tema central a questão da pandemia, do novo coronavírus. Então, deixamos para vocês 3 questões. Professora Milene, muitas participações, nossos estudantes estão atentos e atentas cada vez mais. E eu gostaria de destacar aqui. Para a primeira questão, a estudante Glória e a Ana Beatriz citaram África. A segunda questão, o Bruno disse viagens internacionais. E a terceira questão, o Kaique e a Jéssica citaram material. Muito bem. Olha, vocês estão aí corretíssimos, né? De fato, o continente, né, na primeira questão é a África. O segundo questionamento, né, o fluxo de pessoas. Então, quem falou em viagens internacionais, pensou nesse fluxo de pessoas, pensou de forma correta, né? Teve aí um pensamento muito coerente. E o terceiro, de fato, é um fluxo material. Só queria aproveitar aqui que na hora que estavam os alunos colocando a resposta, um aluno, Guilherme, colocou que hoje é aniversário dele. Então, parabéns, Guilherme, muitos anos de vida para você. Sinta-se abraçado à distância. E agora, continuando, né, nessa questão, principalmente ligado ao fluxo de pessoas, ao coronavírus e ao fluxo de pessoas, nós vamos agora ler algumas manchetes de jornais, né, de revistas, de meios de comunicação. Então, acompanhe aí na tela que nós vamos fazer a leitura juntos. Então, nós temos aí: coronavírus leva Colômbia a fechar fronteiras até 30 de maio. Governo restringe a entrada de estrangeiros por voos internacionais. União Europeia concorda em fechar fronteiras por 30 dias para conter coronavírus. Argentina prorroga isolamento e fechamento de fronteiras. Suíça restringe visitantes do Brasil e de demais 28 países. Então, nós temos aí 5 notícias que justamente trazem aí uma informação muito rica quando a gente fala em fluxo de pessoas, né? E justamente essa fechando fronteiras, né? Que foram medidas tomadas aí no momento de descoberta e depois da disseminação do coronavírus, como nós vimos no simulador. Isso mesmo, é importante lembrar que isso está em constante transformação, né? Então é importante acompanhar os noticiários, as atualizações sobre essa questão das fronteiras e o fluxo de pessoas. Então agora a gente vai para a parte 3 da aula. Essa parte 3, o objetivo é trabalhar com a questão das organizações internacionais durante a pandemia. Então nós temos 2 questões que vocês vão ler, anotar, se possível. Depois a gente vai chamar uma reportagem e voltamos com as 2 questões para que vocês possam responder. Então, vamos ler juntos quais são essas 2 questões. Na tela, por favor, isso mesmo. Parte 3, organizações internacionais. Questão 1. Qual organização internacional é citada na reportagem? Você já tinha ouvido falar dela? Lembrando que a gente vai exibir a reportagem agora. Segunda questão. Segundo essa organização, quais continentes estavam em situação mais preocupante com relação à pandemia? Então, agora fique atentos, anote as ideias principais que a gente vai exibir a reportagem. O mundo tem 8,5 milhões de casos confirmados da Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a pandemia está acelerando. Só ontem foram registrados 150 mil novos casos, quase metade deles nas Américas. The world is in a new and dangerous phase. O mundo está em uma fase nova e perigosa, disse o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, em uma coletiva à imprensa virtual em Genebra. Ainda de acordo com ele, muitas pessoas estão cansadas de estar em casa. Os países estão compreensivelmente ansiosos para abrir suas sociedades e economias, mas o vírus ainda está se espalhando rapidamente e a maioria das pessoas ainda é suscetível, disse ele. O chefe da OMS se referiu a todo o planeta, mas principalmente ao continente americano, responsável pela maior parte dos casos do novo coronavírus. Ainda de acordo com a OMS, os países precisam levantar as restrições de forma lenta e cuidadosa, mas devem estar prontos para voltar com as medidas de bloqueio rapidamente, se for necessário.
A Organização Mundial da Saúde também chama a atenção para a situação no continente africano, que registra mais de 180 mil casos do novo coronavírus e mais de 4.200 mortes foram anunciadas por lá. Segundo a OMS, embora os números sejam relativamente pequenos em comparação com os de outros continentes, eles estão aumentando rapidamente, mesmo em países que demonstraram a capacidade de suprimir a transmissão. Ainda de acordo com a OMS, a pandemia tem muitos impactos, além da própria doença, como interromper serviços essenciais, incluindo tratamento para doenças potencialmente fatais, como o câncer. Programas críticos de imunização também foram suspensos na África, colocando dezenas de milhões de crianças em risco. Muito bem, estamos de volta aqui para o Centro de Mídias, né? Nós tivemos aí a participação desse vídeo que vem contextualizar com essas questões, né, professora? Então, vai ficar para vocês essas duas questõezinhas aí, por alguns instantes, vai aparecer para vocês, né? Qual organização internacional é citada na reportagem? Você já tinha ouvido falar delas? A maioria dos alunos colocou OMS. Na verdade, a maioria não, todos. Foram pouquíssimos. Acho que eu não consegui ler ninguém que não colocou OMS ou ONU. E a segunda questão, né? Segundo essa organização, quais continentes estavam aí em situação mais preocupante com relação à pandemia? Apareceu muito aqui a América. Tá. Muito obrigada, professora e estudantes que participaram. Então, vamos lá. OMS, Organização Mundial da Saúde, e realmente em uma situação mais crítica, a gente pode destacar a América e a África. Então, a gente trouxe para vocês um resuminho, né, na próxima tela. É importante anotar, se possível, algumas ideias. Dentro dessa questão da Organização Mundial da Saúde, né, lembrando que ela faz parte da Organização das Nações Unidas, da ONU, que foi fundada em 1948, objetiva garantir que todas as populações tenham acesso à saúde e coordena esforços internacionais no combate a pandemias. Então, acho que agora chegamos à parte 4 da nossa aula, professora. Muito bem. A parte 4, ela vai falar sobre o tratamento, né? Então, nós estamos fazendo um estudo de caso do COVID e vai aparecer para vocês aí na tela um gráfico super bacana para que a gente consiga compreender essa situação quando nós falamos em tratamento. Então, vamos lá. Esse gráfico, ele traz, né, leitos hospitalares 2018, países com maior número de casos confirmados de COVID-19. Então, preste atenção. Ele está mostrando o número de leitos hospitalares em 2018 dos países que apresentaram aí o maior número de casos confirmados do COVID. A gente precisa entender isso, senão o aluno fala, mas está falando 2018 e o COVID, né? Apareceu aqui no final de 2019, começo de 2020. Então, são análises separadas aí. Então, vamos observar, né? A proporção de leitos hospitalares nos países com maior números relevantes, né, aí, de COVID-19. Lembrando que é para cada 1.000 habitantes. Então, esse número, se eu pegar 1.000 habitantes, essa aí é o número referente aos leitos hospitalares que nós temos. E, para isso, nós vamos ter uma atividade, que é o nosso próximo slide. Então, vamos lá, vamos acompanhar aí. São duas questõezinhas para vocês irem registrando no chat. Qual dos países indicados tem mais leitos hospitalares para cada 1.000 habitantes? E qual tem menos? Então, vocês vão ter que analisar qual tem mais e qual tem menos. O segundo questionamento, ele traz o seguinte: essa diferença no número de leitos representa uma diversidade ou uma desigualdade? Olha só, explique, tá ok? Então, nós temos duas questõezinhas. Eu vou pedir para retornar lá vou pedir para passar para o próximo slide, que tem os questionamentos e o gráfico. Vai ficar para vocês por mais ou menos 2 minutinhos e já retornamos.
Olá, voltamos. Agradecemos a todos vocês, estudantes, que participaram de mais uma atividade aqui. Então, professora Milene, para essa questão, a primeira questão, qual dos países indicados tem mais leitos? O Luiz Felipe, o Davi, a Beatriz, o Carlos Eduardo indicaram Rússia. Tá? E nós temos também a Isabela, que indicou a Índia com menos leitos. Para a segunda questão, a questão se é diversidade ou uma desigualdade, a Roberta destacou desigualdade. Gente, tá perfeito. Todas as respostas estão corretas, né? Exatamente. Quem tem mais leito é a Rússia, menos é a Índia, e é um caso de desigualdade, né? Que indica aí a falta de equilíbrio, né? E não apenas uma diferença. Então, está corretíssimo. E para que a gente possa finalizar a nossa quarta parte, vai aparecer aí para vocês um gráfico que fala sobre o tratamento. Então, olha só, ele mostra aí, né, leitos de UTI, né, em relação ao caso do coronavírus, que é o que nós estamos trabalhando. Então, a gente consegue observar que a barrinha verde se refere a leitos de UTI para cada 100 mil habitantes e o vermelhinho, leitos de UTI do SUS para cada 100 mil habitantes. E aí a gente tem um caso, né, de comparação entre as UTIs do SUS e as UTIs aí particulares. E agora, professor, o que nós temos para finalizar? Nós chegamos à nossa quinta parte da aula. Nós vamos deixar para vocês 2 questões para que vocês possam conversar um pouco mais com seus professores sobre essa questão do tratamento, da vacina. Então, a primeira questão é: qual fluxo internacional possibilitou que a vacina produzida na China chegasse ao Brasil? Segunda questão, esse fluxo é material ou imaterial? A gente está falando daquelas reportagens que estão sendo vinculadas agora sobre os estudos ligados ao desenvolvimento da vacina, tá bom? Então, conversem, pesquisem um pouco mais, fica aqui o nosso agradecimento e a gente volta na semana que vem. Tchau, tchau. Só não esqueçam aí de contar pra gente o que você achou da aula. Vai aparecer aí para vocês o QR Code e também aí o nosso endereço. Isso, professora. Para falar um pouquinho sobre o que vocês acharam da nossa aula. Queremos saber o que vocês pensam sobre isso. Tá ok? Um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.